Olá, turma. Boa tarde. Tá? Espero que vocês estejam bem. Como eu havia falado no vídeo que eu postei pela manhã, tá? Quem não assistiu, assista lá. Sobre o direcionamento, né, desse terceiro bimestre e algumas informações relativas ao conteúdo, tá? Eu vou revisar com vocês aqui, como eu já havia falado, só bem rápido, tá? Não vai ser muito demorado. O assunto sobre ecologia, tá? Que nós estudamos no segundo bimestre, tá? Vamos ver algumas partes importantes aqui lá do que a gente acabou estudando, tá? Dinâmica de população, relações ecológicas, os conceitos básicos de ecologia, poluição, né? Parte do desequilíbrio ambiental. É isso que a gente vai ver, tá? Então, provavelmente aqui é o assunto, né? O carro-chefe do Enem que vocês irão fazer, tá? Espero que vocês tenham feito a inscrição de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, tá? Essa primeira parte aqui, ó, ela vai falar sobre, né, a dinâmica de população, né, sobre o crescimento populacional. Eu falei para vocês das taxas, né, que vão interferir, né, ou vão fazer com que haja, né, um aumento ou uma diminuição, tá, no tamanho, né, nessa densidade populacional. Então, a gente tem aqui na balança, né, alguns dos motivos que vão fazer com que essa população cresça ou com que essa população diminua. Por exemplo, eu tenho taxa de natalidade, o que que vai acontecer? Essa população ela vai o quê? Aumentar ou diminuir? Essa população ela vai o quê? Aumentar, né? Então, a população aqui, quando está acontecendo natalidade, está nascendo mais seres vivos, então a população está aumentando. Quando eu tenho imigração, que são aqueles que estão chegando, a população também está aumentando. E essa parte aqui da imigração, ela é boa por quê? Porque vai ter um fluxo gênico, vai ter a mistura de genes, né, de material genético de espécies diferentes, né? Então, aquelas espécies diferentes, mas do mesmo gênero, tá? Então, se essas espécies conseguirem cruzar, tá? Elas vão conseguir gerar novos descendentes. Então, isso é importante para manter esse fluxo gênico e fazer com que haja uma maior diversidade de espécies. A mortalidade, o que que vai acontecer? Se está morrendo, as espécies vão começar, ó, a diminuir. E isso é um fator prejudicial, tá? Ninguém gosta, né? É o normal, né? Uma hora vai ter que chegar, né? Mas quando há essa taxa de mortalidade aqui alta, ela pode fazer com que essas espécies acabem entrando em extinção, ou então essa população tendo uma grande diminuição na sua densidade. Eu tento ver a imigração, né? Quando essas espécies saem e vão para outros locais. Geralmente uma espécie ela vai fazer o processo, tá? De migração, turma, quando não tem mais disponibilidade de recursos. Ou então há um competidor lá, há um predador que vai fazer com que essa espécie, né, que está sendo predada, ela mude. Ou então o que que acontece? O predador acabou com a presa. Não vai ter mais alimento, não tem mais recurso disponível para aquele predador. O que que ele vai ter que fazer? Migrar. Acontece muito, né? Se você assiste lá documentários do Discovery Channel, né, do History, principalmente do Discovery, né, que mostra sobre, somente lá no continente africano, né, sobre o processo migratório, né, sobre as relações das espécies lá, ele mostra. Muitas espécies elas vão fazendo o processo de migração porque não tem mais alimento lá, porque não tem mais recursos. E aqueles que ficaram lá, infelizmente, vão morrer. Quem tem a Disney+, tem um programa lá que é muito legal. Meu Deus, é tão legal que eu esqueci o nome. É com o Bear Grylls lá, ele tá bem no início lá, sobre natureza lá. É sobre a Terra, né? Que ele vai falar a Terra, meu Deus. É legal lá, tá bem lá, você vai ver logo lá. Quem tem Disney, quem gosta de natureza, assista lá. Vou ver se eu lembro, depois eu digito aí. É bem interessante lá. Ele mostra os vários tipos de biomas, ele vai mostrando lá. O que que acontece? Tem uma lá, que é na savana africana, que é com hipopótamo. A água, né, acabou. Não tinha mais água, não tinha mais formação de lago, acabou. Então, alguns hipopótamos que, aonde secou, tinham que fazer o processo de migração, procurar um próximo lago, o que que aconteceu? Estava muito restrito. Então, tinha muitos hipopótamos lá dentro. E aqueles que estão lá dentro não deixam os outros entrarem, né? E aquilo fica o quê? Não fica uma água, fica uma força, né? Fico defecando, fico mijando, é uma porcaria. Mas é que eles têm, né? Para se preservar contra aquela alta incidência de calor, porque o calor para eles, a aumento da temperatura corporal para eles é muito prejudicial, por isso que eles ficam muito tempo na água. Então eles começam a passar mal, tá? Então mostra lá que teve um hipopótamo que não conseguiu, não deixaram ele entrar, ele teve que ir embora. E ele foi andando até que ele morreu, porque ele não achou, não tinha um lago mais próximo. Então isso acontece,
tá? Acabou o recurso, não tem disponibilidade de espaço, eles têm que migrar. Aí eles vão dar a sorte de chegarem num local onde tem essa disponibilidade de alimento, onde tem a disponibilidade de recursos, onde tem moradia. Se não tiver nada lá, né? F para eles, infelizmente, né? Eles vão acabar morrendo. E esse gráfico aqui a gente fez, né? Resolução de exercício aqui, acho que até caiu na prova para vocês, não lembro, mas a gente fez o exercício que mostrei para vocês, né? Sobre a linear, né, exponencial e a estabilizado. E vocês têm que focar bem aqui, ó, né, no potencial biótico, tá? O potencial biótico, turma, ele é tanto também, né, o crescimento, é tanto, o potencial biótico, ele vai falar tanto dos fatores bióticos e abióticos que vão interferir, né, nos seres vivos. Então, o potencial biótico é a taxa de reprodução, é a taxa de recurso que tem disponível para eles. A resistência ao meio é quando vai acontecer o quê? Lá, por exemplo, você vai ter um predador, você vai ter pouca disponibilidade de recursos, então o meio ele vai resistir, fazer com que haja essa resistência. Tanto é que começa o quê? Ó? Por que vai se estabilizar aqui? Ó? Porque as espécies já chegaram, tá, aonde aquele local tem o limite de recursos para ele. A partir daí você não consegue mais crescer, você não consegue mais desenvolver, né? Você vai ficar aí linear, linear não, estabilizado, né? Por isso que aumenta, ó, diminui, aumenta, diminui. Por quê? Porque os recursos disponíveis aí não vão ser para todos. E também você tem predadores, você tem parasitas aí que vão fazer também com que haja diminuição dessa espécie. Lembra que eu falei para você, se você tem muita presa, o número de predadores começa a aumentar. Se o número de predadores aumentou muito, o número de presas diminui. Se diminuir o número de presas, não tem mais alimento suficiente para todos os predadores. O que vai acontecer? O número de predadores, ó, diminui. Aí as presas aumentam, né? Era o que o Thanos queria fazer, eu falei para você, né? Até perguntei lá qual era a ideia principal do Thanos, né? Ele queria diminuir, né, o tamanho das pessoas. O universo não estava mais suportando a quantidade de seres. Então ele queria, ó, diminuir as pessoas, né, as populações, para que houvesse, né, recurso disponível para todos, né? Mas ele não conseguiu chegar nesse objetivo, tá? Então, o linear é porque as espécies não se desenvolveram, estão crescendo, ainda não começaram a reproduzir. O crescimento exponencial, porque já estão no período fértil, lembre-se que muitas espécies a taxa de reprodução delas, né, o período que elas ficam, né, prenha, grávida, né, de gestação, é curto, né? Então, o elefante lá, né, que demora quase 2 anos, né, mas a outras espécies é bem mais rápido, é bem mais curto, né, que do elefante do que no ser humano. Então, esse crescimento exponencial, junto com o potencial biótico, a disponibilidade de recursos, eles conseguindo cruzar, eles conseguindo reproduzir, ó, tem um boom, crescem muito. Só que crescendo muito, ele vai chegar na resistência do meio, parasitas, predadores, a competição intraespecífica, intraespecífica, né? Competição de espécies iguais, competição de espécies diferentes, então vai estar sobre a resistência, né, do meio. Continuando aqui, só passar para o próximo. Até que ele pergunta aqui, né, ó, não é de hoje que o homem cria, né, artificialmente variedades de peixe por meio da hibridação. Essa é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, né, porque os híbridos resultam, né, em geral, resultantes, né, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Então, ele pergunta aqui, ó, sem controle, esses animais podem invadir os lagos, né, naturais e se reproduzir. Então, ele quer saber aqui, o que vai afetar caso uma espécie dessa híbrida aqui, essa espécie que foi modificada, ela saia. Não sei, acho que eu mostrei para vocês quando a gente estudou lá sobre biotecnologia, né, sobre o salmão, que foi criado lá nos Estados Unidos. O medo daquele salmão transgênico era ele ir para a natureza, tá? Porque ele é uma espécie exótica. Não vai ter um controle sobre ele, ele vai devorar tudo, vai comer tudo. Ele vai competir com aquelas espécies nativas. E com o tempo, a espécie nativa perde para a espécie exótica. Porque a espécie exótica não tem predador, devora tudo, destrói tudo. Aí ele vai se manter lá. É igual o caramujo africano. Você vê ele em todo canto, principalmente agora, na época de chuva, esses dias eles aparecem muito. Mas em época quando está mais quente, nem tanto, tá? Mas aqui ele quer saber, ó, sem um controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais e se reproduzir e substituir geneticamente as espécies naturais. Vão substituir por quê? Porque só vai ter essas espécies de híbrido. Não tem quem controle eles. Se não tem quem controle, vão reproduzir. Se tivesse outras espécies que se alimentassem dos filhotes deles, né? Mas não tem. Então, eles crescem muito, muito, muito. Eles vão substituir as espécies geneticamente, né, naturais que estavam lá. Ah, falar sobre transgênico foi aprovado ano passado, no fim do ano passado, e tramitado esse ano, né, a retirada do tezinho,
daqui com o tempo vocês não vão mais ver o Tzinho do transgênico nos alimentos. Você não vai saber o que você está comendo, né? A bancada ruralista aprovou em off, né? Então, foi aprovado. Daqui um tempo, quando você comer Doritos, não tem mais aquele Tzinho lá falando que é transgênico. Esqueci, porque na época lá ainda não tinha homologado, não sei como é que fala, parte de direito aí sobre isso, mas já tinha sido aprovado lá. Na sucessão ecológica, também que nós estudamos, que caiu na avaliação de você, mas foi bem mais tranquilo lá. Queria falar aqui, na sucessão ecológica, sempre que você lembrar lá das espécies pioneiras, tá? São aquelas espécies que são as primeiras a chegar e são elas que vão modificar aquele ambiente, proporcionando, né, com que outras espécies maiores consigam, né, lá se desenvolver melhor. Então, as espécies pioneiras, elas preparam aquele local, aquele ambiente para a chegada de outras espécies maiores, tá? Espécies mais complexas, tá? E ao longo do tempo, né, ao longo do período, né, ao longo dessa sucessão, o que que acontece aqui? Ó? O que que vai aumentar na sucessão ecológica? Aumenta a biodiversidade, pensa lá, numa ilha vulcânica. Ao passar do tempo lá, lógico, vai aumentar a biodiversidade. Naquela ilha não tinha nada, só era rocha, mas com o tempo começa a surgir, né? Os líquenes, as gramíneas, começa capim, né? Outros arbustos lá, então está aumentando a biodiversidade, a biomassa, né? A quantidade de massa de seres vivos que vão ter lá, a quantidade de disponibilidade de energia lá aumenta. Aumenta também as interações ecológicas, né? Você vai ter lá vertebrados, invertebrados, né? Que estão tendo relações lá predatórias, né? Um servindo de alimento para outro, a taxa de respiração e a taxa de fotossíntese aumenta porque vai aumentar a taxa de fotossíntese, taxa de respiração. Quanto mais nova é a planta, maior é o processo fotossintético dele, maior é a respiração dessa planta. Então, a produtividade bruta, né? O que é a produtividade bruta? É quando está aumentando, principalmente a taxa de respiração e a taxa de fotossíntese, né? Aquilo que ela está produzindo está aumentando. Agora, o que vai acontecer? Vai diminuir a produtividade líquida. Por quê? O que é a produtividade líquida? É a taxa de fotossíntese menos a taxa de respiração. Então, com o tempo, ó, começa a diminuir, porque elas estão se estabilizando, elas estão grandes. Então, a taxa fotossintética ela vai ser menor da respiração. Lembra lá quando você estuda no segundo ano, quando temos lá no processo fotossintético, são os limites, né? Que o processo limitador da fotossíntese, a gente tem a respiração. Se a planta tem a taxa respiratória maior que a taxa fotossintética, com o tempo ela vai morrer. Ah, professor, se ela tem por igual, aí, mesma coisa que nada, né? Ela não vai conseguir se desenvolver, porque aquilo que ela está produzindo, ela está consumindo. Qual é o normal? A taxa fotossintética ser maior que a taxa de respiração. Ah, então se for maior a respiração, ela vai morrer. Pensa lá na sua casa aí, o seu pai faz compra para 15 dias, divide, né? 15 dias, e você acaba em uma semana. E aí? A pessoa, seu pai viajou nas férias, deixou você sozinho em casa? Acontece, né? Igual um amigo meu uma vez, a mãe dele tinha dinheiro, né? Viajou, foi embora. Casada com um gringo aí. Foi embora e deixou ele. E ele acabou com o dinheiro, acabou com o alimento lá que ela deixou para ele sobreviver durante um mês, até ela voltar. Aí tinha que ficar ligando para ela para mandar dinheiro. Então, se a tua taxa de respiração, a respiração é porque ela está realizando na atividade vital dela para ela sobreviver. Então, ela está consumindo mais para sobreviver do que aquilo que ela está produzindo. Então, com o tempo, não bate, né? Essa soma aí e ela vai sair no prejuízo, tá? E aqui, ó, as espécies pioneiras germinam melhor a pleno sol, crescem rapidamente e são dispersas pelo vento. Já a espécie clímax, né, que é o último, o topo, né, são as que germinam melhor à sombra, crescem devagar e são dispersas geralmente por animais, tá? Então lembre-se disso aqui, ó. Isso aqui não caiu no Enem, né? Faz 2 anos também, se eu não me engano, que não cai. Então, provavelmente, turma, vai vir, viu? Vai vir uma sobre sucessão ecológica. Principalmente, olha essa imagem, aqui, né, que ele falou que foi um incêndio na Argentina. Essa aqui faz bastante tempo. E teve, né, esses anos está tendo degradação no nosso país. Tá? Desde 2014 para cá, aumentou, né, a taxa de queimadas na Amazônia, no nosso Cerrado. Então, provavelmente deve vir uma questãozinha aqui de sucessão ecológica, tá? Então, lembra aqui, ó, as espécies pioneiras germinam melhor sobre o sol e as espécies clímax, né, melhor sobre a sombra, tá? Lembra por quê, professor, isso? Porque as espécies pioneiras, elas são mais curtas, o tempo de vida dela é bem pequeno e a taxa de reprodução dela é muito rápida, diferentemente já das espécies clímax, né, que já estão lá no topo, já estão estabilizadas. Então, tem que ter essa questão aqui, né? Misericórdia, o Enem colocou uma dessa aqui em 2009, foi? Ele vai falar aqui, ó, a resposta aqui é a letra B, tá?
Deixa eu logo marcado aqui para a gente ver. É aquela blá 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 blá. Tá? Ela quer saber aqui sobre para o reflorestamento, tá? Que ele vai colocar bom, razoável e ruim. E ele quer saber aqui, de acordo com esses critérios, né? Aqui razoável, ruim ou bom, ele quer saber qual é o melhor, né? Para o reflorestamento de uma região desmatada, tá? Uma região que foi desmatada. Lembra-se aqui, turma, quando acontece um desmatamento, esse reflorestamento ele é bem mais rápido do que a sucessão primária, tá? A geração de novas espécies ela vai ser maior não, ela vai ser mais rápida, o crescimento na sucessão secundária. Geralmente a secundária ela vai ocorrer principalmente depois de incêndio, né, de um desmatamento, derrubada de madeira, então já fica o resto lá naquele solo. Então ela consegue se desenvolver mais rápido do que uma espécie pioneira, né, que tem que chegar lá, é a primeira a colonizar. Então geralmente é mais rápido na secundária. Mas bora ver aqui, o que ele está pedindo? Ele colocou aqui condições de luminosidade, né, ele colocou o sol pleno, né, e ele colocou o sombreamento, né? 50, 30, 90%. Agora, por que a letra B? Ele fala, recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, com certeza. Você vai precisar, se você quer reflorestar, você vai precisar de espécies pioneiras, tá? São espécies de crescimento mais rápido, eu sou mais na secundária. Sim, você vai ter lá um capim, você vai ter um líquido que vai surgir lá, que vai fazer esse processo de florestamento. Claro que você vai ter espécies maiores. Isto é, né, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, vamos ver aqui é 2, sobre o Sol é bom, 3, né, cadê o 3? Bom, e 5, né, também é bom. Aí vamos ver aqui sobre condição de luminosidade, né, 30% razoável, e já quando é um sobreamento maior, né, a dois ela vai ser ruim, porque ela não vai conseguir, ela precisa de sol. Quanto mais pequena ela é, mais sol ela precisa, para ela conseguir se desenvolver e crescer, para ela conseguir realizar a fotossíntese. Aqui bom, né, suplemento, mas depois começa a piorar, né, fica razoável, fica ruim. A mesma coisa que o quinto, né, razoável, ruim e ruim. Então, o melhor que você tinha que analisar aqui, ó, era o primeiro. Ver que era bom, né, e depois verificar que sobre a sombra, são ruim, como ele colocou aqui no slide anterior. No anterior, germina melhor em pleno sol, né? As espécies pioneiras e as clímax, né? Elas germinam melhor sobre a sombra. Então, sobre a luz do sol, as melhores são as pioneiras, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Vamos para um próximo slide aqui. Sobre cadeias alimentares, que eu falei para vocês lá, era não confundir o nível trófico com o nível de consumo. Lembra lá, turma, que o nível de consumo, ele começa pelo primeiro consumidor. Quem seria aqui o primeiro consumidor aqui, ó? O gafanhoto. O gafanhoto se alimenta de quem? Dessa planta, que é o consumidor primário. Então, a planta é o consumidor... O gafanhoto é o consumidor primário, que se alimenta da planta, que é um produtor. O pássaro é o consumidor secundário. A cobra é terciária. Então, o que, que acontece? Realmente o Enem ele vai colocar algumas questões, né, de pegadinha, ele vai tentar confundir você com nível trófico e nível de consumo. Aí, se você começar o nível de consumo pela planta, aí, ó, já era, você começa a errar as questões. Tá? O nível de consumo começa pelo consumidor. O nível trófico, ele começa aqui pelo produtor. Se for no ambiente terrestre, uma planta, né? No ambiente marinho também pode ser uma planta aquática, mas lá você vai ter algas, né? Principalmente algas, que vai fazer isso. E fitoplâncton, tá? Lembre-se disso. E aqui eu tenho as alimentares. As alimentares são um complexo de cadeias alimentares que estão interligadas, tá? E lembre-se aqui, turma, a maior pegadinha aqui, as maiores questões que tem, elas vão tentar confundir, vão falar, por exemplo, aqui, você vai ter que, quando cai uma questão assim, você tem que anotar. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, cadê? Deixa eu ver aqui esse pássaro aqui, ó. Vamos supor, o pássaro aqui, ele, ó, se vir aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. O pássaro, ó, ele pode ser secundário, mas se for aqui diferente, ó. Cadê aqui, ó? Primário, secundário e terciário. Só que, ó, então ele pode ter, ó, mais de um nível. Ele pode ter mais de um nível trófico, mais de um nível de consumo. Então, quando cai questão assim, que ele pedir, ó, ele vai colocar a cobra nível trófico tal, coruja nível trófico tal, então é nível de consumo, aí você tem que conferir, você tem que riscar a sua prova para você saber, para não errar, tá? Então, as terras alimentares, o mais complexo delas aqui é saber quais são os níveis, tanto o trófico quanto de consumo das espécies que estão localizadas. Já nas pirâmides ecológicas, lembre-se aqui, ó, a única que não pode ser invertida é a pirâmide de
energia, né? Você não pode ter menor energia para maior, é sempre da maior para a menor. Então, a pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida. É o que mais cai, né? A pirâmide de energia ou a pirâmide de, né, de número. Tá? Vai falar, tem aqui, ó, 5.000 plantas de capim, 700 de gafanhoto e 300 sapo. Essa de número aqui, de espécie, você pode inverter, né? Vai depender lá da quantidade de organismo que você tem. Como, por exemplo, aqui, ó, você tem uma árvore, você tem 700 lagartos, você tem 20 pássaros, você consegue inverter. Agora, de energia, não vai inverter, tá? Então, aqui, ó, pirâmides de energia, né, não são invertidos, né? E a pirâmide de biomassa, né, só inverte em ecossistemas aquáticos, lembra? Pirâmide de biomassa só vai invertir, ó, ficar ao contrário, em ecossistemas aquáticos, né? Em que a taxa de reprodução do fitoplâncton, né, ela é bem maior que a taxa do zooplâncton, né, que são aqueles que se alimentam dos fitoplâncton, ok? Vamos ver aqui agora, toda vez travando. Aí vai colocar aqui, ó, moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no morro do Bumba, na zona norte de Niterói, ainda defendem a hipótese de o deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada por gás metano, visto que esse local foi lixão entre os anos 60 e 80. O gás mencionado no texto é produzido ele vai ser produzido aqui, ó, pela degradação anaeróbica, tá? Da matéria orgânica por bactérias. Lembre-se que vai ter bactérias naquele solo. Bactérias anaeróbicas, lembre-se que são aquelas bactérias que sobrevivem na ausência de oxigênio. Tá? Então, ele colocou só anaeróbicas aqui. Aeróbicas são que precisam de oxigênio. Então, as bactérias anaeróbicas, elas estão mudando aquela matéria orgânica, elas estão modificando, transformando a matéria orgânica em inorgânica. Como aqui, ó, o gás, né, que explodiu lá e fez com que teve, né, esse deslizamento lá matando, infelizmente, né, essas pessoas. Então, aconteceu pelo quê? Pela degradação anaeróbica. Elas estão mudando, elas estão fazendo processo de decomposição, elas estão alterando, tá, a matéria orgânica e transformando ela em inorgânica, tá? E a 13, ela fala assim, um estudo do fluxo de energia em ecossistema demonstra que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada à taxa de produção primária líquida e a rápida reciclagem de nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, o que contribui diretamente para a manutenção dessa produtividade? Produtividade produtor. Quem que você tem produtor aqui? Tranquilo, né? A única que você tem é a alga. Ave não é, peixe não é, inseto não é, caranguejo não é. Quem que você vai ter o produtor aqui? A alga. Tava bem tranquilo essa questão. A 11 a gente fez, né, em exercício, vou falar aqui com vocês a 13. A 13 não, o Enem 2013, né? 2011 a gente já tinha feito isso. Plantas terrestres, né, que ainda estão em fase de crescimento, fixam grande quantidade de CO2, utilizando-a para formar novas moléculas orgânicas e liberam uma grande quantidade de oxigênio. No entanto, em florestas maduras, cuja árvore já atingiu o equilíbrio, o consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar a sua produção pela fotossíntese. Então, ela está estabilizada, então ela está consumindo, ela precisa consumir para se manter viva, tá? Consumo, né, pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessa floresta afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de CO2 próximo à superfície do solo onde elas caíram, né? Então, ele quer saber aqui o que está afetando essa concentração de oxigênio e de CO2, né, quando elas morrem. A concentração de oxigênio próximo ao solo, no local de queda, será o quê? Vai ser menor, é a letra A, né? Menor, pois haverá consumo de oxigênio durante a decomposição dessas aves. Então, está acabando, está transformando a matéria orgânica em orgânica, então ele está consumindo. Então, ele vai diminuir, tá? Então, por isso que vai ser menor, elas estão morrendo. Então, já está sendo, na verdade, já está sendo grande o consumo de oxigênio pelas essas aves, né, que já estão no estágio clímax. Aí elas morrem, aí vai consumir ainda mais o oxigênio que está lá. Aí o que acontece? Libera o CO2. O CO2 é liberado para a atmosfera. Aqui é a C, tá? Consumidor secundário e consumidor terciário, tá? Então, aqui vai ser a C. Porque o homem lá se alimentou de frutas, né? Vem aqui que ele coloca. Se alimentar de frutas e grãos que conseguiu coletar. Então, se ele se alimentou de frutas e grãos, ele se alimentou de produtor. Então, o homem, ele é consumidor primário. Aí, o dente de sabre come ele, consumidor secundário. E o abutre vai comer ele, vai ser o consumidor terciário. Bem tranquilo, tá? Aqui sobre água, né, a gente vai falar mais do que pode contextualizar lá sobre a utilização de água, né, pode falar sobre cerrado, por exemplo, questão de
do processo lá da agricultura, né, que é bastante utilizada, tá? E tem locais, principalmente lá, Mato Grosso, entre outras regiões, que tem esse desvio de água, que estava causando problemas lá, próximo, fazendo com que as espécies que em lagos locais lá que dependiam estão sendo prejudicadas porque está diminuindo. Eles estão pegando, eles estão roubando. Ah, mas acontece roubo de água? Acontece, né? Eles têm esse desvio, infelizmente vai trazer, né, prejuízo. Então, aqui, ó, para que a água é utilizada, né, somente aqui, né, em alimento, né, que você está vendo aqui na agricultura, né, também aqui na pecuária, que vai ser bastante utilizado. Então, geralmente ele vai contextualizar utilizando, tá, os tipos de produtos, os tipos de consumo, de agricultura, agropecuária lá que pode estar fazendo com que haja essa utilização e trazendo prejuízo, né, do desvio para outros seres vivos que dependem dessa água para sobreviver. Tá? Ciclos biogeoquímicos, tá? Lembra aqui do ciclo da água. O ciclo da água ele tem o pequeno e o grande ciclo, tá? Lembre-se que o pequeno só acontece o processo de evaporação e processo de condensação, né? Quando há precipitação. Então, a água evapora, vai para o céu, condensa, né? Cai, e é só isso. O mais importante aqui é o grande ciclo. O grande ciclo ele vai passar por esse processo aqui, ó, de evapotranspiração, porque a água cai, infiltra, né? Passa pelas plantas ou os animais bebem essa água, vai passar pelo corpo dos vegetais, vai passar pelo corpo dos animais, e esses vegetais, esses animais, perdem essa água por causa do calor, por causa do metabolismo também, da atividade metabólica, então liberam essa água. E essa água, né, que eles estão transpirando, o que vai acontecer com ela? Ela evapora do corpo deles. Tá? Então, quando ela evapora, acontece o processo de evapotranspiração. E esse processo de evapotranspiração ele é bastante importante aqui, ó, por causa dos rios voadores. Lembra lá que a floresta ela é egoísta, ela produz a chuva para ela mesma. Então, é uma grande quantidade de vapor, é muito úmido, suave, encharcado lá daquela mata fechada. Então, quando está acontecendo esse processo de evapotranspiração, chove, né? Chove logo. E esses rios que são formados, rios voadores, ó, essa grande quantidade de vapor, essa grande quantidade de água indo para a atmosfera, ele vai embora, bate na cordilheiras e ó, é levado para a região centro-oeste, sul, né, do nosso país. Tá? Claro que as alterações climáticas estão afetando, principalmente o desmatamento, está mudando, né, fazendo com que não chova. Só ouvi uma vez uma charge aí que estavam reclamando, né, pessoal do São Paulo, Rio de Janeiro, tem região muito quente, muito quente. Claro, né, tá desmatando, tá tendo queimados, então não tá chegando. Como é que vai chegar a água lá? Como vai chegar a umidade? Tá, então entra aqui, ó, aqui pelo Amapá, passa aqui a região norte tudinho, bate na cordilheiras e ele leva lá para a região central do nosso país. Por isso que alguns reservatórios lá tá seco, não está chegando água, não está chovendo, aí vai ter crise hídrica. Ah, professor, mas aqui no Amapá tá cheio. Tá, mas é interligado, pode estar cheio aqui, a nossa energia é distribuída para os outros estados, né? Ganha muito. Se você pesquisar a quantidade de dinheiro que chega aqui por causa dessa hidrelétrica, mas a gente tem que pagar um preço caro, né? Porque está interligado. Se não fosse, né? Se fosse só para a gente, com certeza seria menor esse valor. Tá? E aqui, turma, sobre o efeito estufa, tá? Lembre-se lá que o efeito estufa, ele é natural, tá? Ele é um efeito natural, que é ele que permite a vida, tá? No nosso planeta Terra, ele que regula o clima no nosso planeta Terra. Só que o homem, através dessas alterações queimadas, poluição, indústria, tá? Vai fazendo com que haja essa alteração, fazendo com que o planeta aumente, fique mais quente, ó. E os exemplos aqui dos gases de efeito estufa, lembra lá do CO2, tá? Do dióxido de carbono. E lembre-se aqui também, ó, do metano, tá? CH4, que é pelo processo digestivo, ó, dos ruminantes, pelo arroto e pelo pum, né? Do boi, da vaca, tá? Que acaba liberando esse metano. Temos também os CFCs, tá? Que é da central de ar, geladeiras, né? Desodorante, mas o Brasil ele diminuiu, tá? Em 2010 ele pediu, acaba com o CFC. Agora não é mais o CFC, é o HCFC, que são hidroscorocarboneto, né? Que utiliza principalmente hidrogênio lá que ele vai utilizar. Mas mesmo assim ainda é prejudicial. Não tanto quanto o CFC, mas ainda é. Até 2040 o Brasil quer acabar até com os HCFCs, tirar todos, tá? E ele vai perguntar aqui, ó, o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte do resíduo brasileiro é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários que utilizam a principal fonte de energia ali produzidas. Alguns aterros
né, vende crédito de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo, né, lá pelo protocolo de Kyoto. Aí ele quer saber que essa fonte de energia subutilizada, utilizada no texto, é o quê, né? Ele vai falar aqui etanol, gás natural, o óleo, o gás metano e o gás líquido, né? Que vai ser a letra D, o gás metano, né? Que é obtido através, né, de atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica, tá? Então, aqui é a letra D, tá? Essa é a letra D. Tá? Que vai liberar aqui uma grande quantidade de metano, que ele fala, o protocolo, somente lá dos lixões, vai ser um metano que é liberado, esse metano aqui é queimado, e a partir dele vai gerar energia, né? Se não me engano, tem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, se não me engano, tem. A 13, né? Ele vai falar aqui, sabe-se, né, que aumenta a concentração de gás, né, como o CO2, CH4 e o nitrogênio, né, na atmosfera, um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases. Depender do manejo da matéria orgânica no solo. De que maneira práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Então, aqui, ó, evitando a rotação de cultura, liberando CO2 presente no solo, aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo, queimando a matéria orgânica que deposita no solo, ou atenuando a concentração de resíduos vegetais. Então, o que vai acontecer? De que maneiras pode ajudar, né, a minimizar? O que vai acontecer? Aumentando a matéria orgânica no solo, queimando a matéria orgânica que se deposita no solo, ou atenuando a concentração desses resíduos nos vegetais. Então, o que vai acontecer aí? Então, aqui, liberar não é. Se ele está falando que é diminuir, então não vai ser liberar. Evitando rotação de cultura, não. A rotação de cultura também é até importante para que aquele solo não fique desgastado, né? Então, você faz aquela rotação, você melhora aquele solo, você não deixa que ele fique prejudicado e, com o tempo, ele fica erosivo, né? Todo destruído. Como acontece aqui, por exemplo, no Amapá. No nosso cerrado. Se não tiver rotação de cultura, daqui com uns anos o nosso cerrado não vai nem prestar mais para ser plantado soja. Então, aqui vai ser a letra C, está aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Porque se você tem uma grande quantidade de matéria orgânica no solo, você vai conseguir plantar, essas plantas elas vão conseguir gerar novas e elas vão, ó, retirando essa grande quantidade de CO2. E para a gente terminar aqui essa aula de hoje, tá? Para não ficar tão longa, vamos falar aqui, mais para frente a gente comenta mais outras questões, tá? De acordo com um relatório, A Grande Sombra da Pecuária, né, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transporte, né? A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de quê? Olha o que a gente viu bem aqui, ó, lixões e os processos digestivos dos ruminantes eliminam uma quantidade de metano, né? Emitem metano. Então, o que vai ter aqui, turma? Onde é que tem, ó? Metano, né? Letra A, durante o processo de digestão. Beleza? Então, eu queria fazer essa revisão aqui com algum conteúdo que a gente estudou lá no segundo bimestre, tá? Vamos esperar lá o aviso, tá? Da coordenação para ver se a aula de terça-feira vai ser presencial, né? Porque já voltam, né, de forma presencial, mas se o contraturno vai ser presencial ou se vai ser via Zoom, tá? Um abraço para vocês, cuide-se e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, turma. Um abraço.